O senhor afirmou para a turma que eu estava em sala de aula para, abre aspas, fazer meu showzinho fascista. O que o senhor define como showzinho fascista? O cara entra na minha sala para fazer o showzinho fascista dele e eu vou ficar calado? Qual a pertinência que você vê dessa questão no processo? Para a correta elucidação dos fatos para os senhores mesmos fazerem a avaliação final. As questões que você coloca têm mais um teor, digamos, de provocação do que propriamente de questionamento. Então, meu caro Professor, Wilton, mas foi ele que decidiu usar esse termo em relação a mim de uma forma que eu considero injusta e eu acho que seria importante ele esclarecer o porquê disso. Eu não me comporto como ele me acusa. Não interessa para essa comissão se você se injustiçado, que é um esclarecimento sobre isso. Eu faço essa questão para saber se ele reafirma que eu gravava em cima de um tripé. Essa é a pergunta direta. Ok. Então, eu vou perguntar diretamente ao professor Estevam. Professor Estevam, o senhor confirma ou não o fato de afirmação de que o acusado gravava em cima de um tripé? Isso, a câmera dele ficava posicionada em cima da mesa, em cima de um desses tripés de celular, certo? Aquilo é um tripé, só não é um tripé grande. Em cima da mesa, de forma que uma parte do celular ficava virado para ele e a outra parte ficava virada para mim. Ou seja, uma câmera virada para ele, outra câmera virada para mim. Agora vocês vão entender o porquê eu insisti tanto em perguntar para ele se ele de fato afirmava que era um tripé, com que eu gravava a mim mesmo e supostamente a ele também, né? Olha aqui meu tripé, ó. Meu tripé é de um pé só. Um anel só, na verdade. O celular aqui, de baixo para cima, me gravando. Consequentemente, as câmeras traseiras ficam apontadas para o chão, porque eu coloco, por óbvio, como vocês sabem, e a imagem comprova isso, o celular em cima da carteira do meu caderno, me gravando de baixo para cima. Então é impossível as câmeras estarem apontadas para o professor, até mesmo em direção. Ele fica virado, direcionado para mim. Vocês veem as imagens aí, ela não me pega em lateral, como se o celular estivesse aqui e a carteira dele estivesse lá, porque eu nunca sento de frente exatamente para o professor. Eu sento mais na lateral, perto da porta. E isso é facilmente comprovável com as imagens que ele fez. Eu vou mostrar até na sequência aqui para vocês o que de fato é um tripé, porque agora a gente fica se questionando, né? Será que esse professor sabe o que é um tripé? Ele está de má fé? Porque um tripé tem o quê? 3 pernas, né? Geralmente são 3 perninhas ali apoiando em cima um suporte com celular, igual ele fez nesse vídeo dele aqui. E se ele quiser comprovar que eu estou mentindo, que de fato não era esse celular, mas era outro em cima de um tripé, é só ele mostrar as imagens dele. Ou senão, alguém mentiu nessa audiência e ele teria o dever de falar a verdade. Gravando oficialmente antes de eu começar, deixa eu perguntar uma coisa. Quem é que não estava aqui na última aula? Como o celular não estava virado para o meu lado, eu não tinha como saber se ele estava se gravando ou se ele estava me gravando. Uma vez que eu tirei uma imagem, como eu falei, por recomendação do próprio ICH e do IS, né, do que ele estava fazendo, ele me ameaçou, falou que ia, a partir de então, começar a me gravar, e isso está na internet, né? As minhas imagens estão aí na internet, no Twitter dele, no TikTok, sei lá, nessas redes sociais inteiras. Ou seja, para além da gravação que ele fez e publicizou no YouTube, ele fez cortes, né? E colocou no Instagram, no TikTok, no Facebook, em todas as redes sociais que ele tem. E para além disso, essas imagens foram reproduzidas por outros YouTubers aí, né, colegas dele aí, sei lá, Mamãe Falei, esse pessoal aí. Não só ele publicizou isso nas redes sociais dele, mas isso foi reproduzido em outras redes sociais e ele ainda compareceu a programas de podcast para fazer comentários sobre a minha pessoa e me expor mais ainda. Perfeito. Respondida a questão. Meu caro Wilker Leão, mais alguma questão? Mais um ponto importante ainda acerca da fala do professor de que eu o expus acerca do uso de medicamento controlado, salvo engano, PD. Eu nem faço ideia disso. Eu queria saber com base em que ele alega que eu fiz essa exposição. Perfeito. Então, prezado professor Estevam, o senhor confirma essa acusação, essa constatação? E se sim, com base em quê? Eu tenho as imagens desse tipo de acusação, né, das pessoas comentando. Claramente, isso só aconteceu porque meu nome foi exposto e as pessoas começaram a buscar notícias minhas na internet, ou seja, lá onde é que eles conseguem essas informações, né?
E o meu advogado do habeas corpus que eu tenho entrou em contato comigo e falou: olha só, você está sendo exposto e pior, as pessoas que expuseram você expuseram todos os outros meus clientes juntos, né? Então, isso ainda vai ser outra consequência desse imbróglio jurídico que a gente vai ter que decidir mais para frente. Perfeito. Então, prezado Wilker, mais alguma questão? Agora vamos às várias que eu tenho aqui já pré-estabelecidas, que, como eu falei para o senhor, eu vou fazer a leitura como se fosse direcionada diretamente ao professor, e aí o senhor pode passar para ele como achar melhor cabível aí. Mas só para esclarecer esse ponto, não tem como eu indiretamente ser atribuído responsabilidade a mim sobre divulgação que outras pessoas fazem. Mas eu vou dar a listagem aqui da minutagem dos meus vídeos e de a qual episódio se refere, para que os senhores possam checar posteriormente as falas do professor, para que ele possa esclarecer. Aí a primeira pergunta é acerca do minuto 14:02 do episódio 50. O senhor afirmou para a turma que eu estava em sala de aula para, abre aspas, fazer meu showzinho fascista. O que o senhor define como showzinho fascista? Essa é a sua pergunta. O que ele define por showzinho fascista? Nesse contexto... Antes de eu fazer a pergunta... O cara entra na minha sala para fazer o showzinho fascista dele e eu vou ficar calado? Não, gente, está errado. Qual a pertinência que você vê dessa questão no processo? Para minha defesa de que, olha o que acontece em sala de aula, do que eu sou acusado para sofrer alegações de que eu interrompo a aula, ou que eu que ofendo o professor, que é o objeto de toda essa investigação, o que os meus vídeos de fato representam. Aí, a partir do momento que eu sou atacado dessa forma pelo professor, eu tenho o direito de me defender lá e a gente acaba criando um novo problema para além do que os meus vídeos realmente representam, e o professor, em certo sentido, até confirma aqui, que é o de registrar o que de fato acontece em sala de aula. Aí eu e as demais pessoas que assistem fazem o seu juízo de valor acerca do que aquilo representa na prática, se é uma doutrinação ou não, se é adequado ou não para estar em sala de aula, exercendo o direito de fiscalização com base na supremacia do interesse público que todos nós temos enquanto cidadãos. Então, essa é a pertinência dessa pergunta e das demais também, esclarecer o que de fato acontece em sala de aula e os meus vídeos representam. Pela ordem, professor. Pois não. Eu quero impugnar essa pergunta. Na verdade, o Wilker deseja estabelecer a mesma polêmica que ele faz em sala de aula. Depois, colocar isso minuto por minuto fora do contexto, eu quero impugnar inclusive as próximas que forem isso, não tem nenhuma pertinência para o depoente. O depoente já juntou nos autos de vários processos todo o conjunto de degravações de tudo que aconteceu. Então, eu queria oferecer um outro caminho, se, obviamente, essa comissão aceitar. Não é? Me parece que nós precisamos entender o que está sendo discutido aqui. Está sendo discutido o comportamento disciplinar de um estudante do curso de História, que por várias vezes criou problemas, ponto. Agora, se formos discutir item a item, aí veja, não vai ser discutido no minuto, vai ser discutido em todo o contexto, toda a duração, nós não vamos acabar nunca isso aqui. É essa minha ponderação e impugnação da pergunta do Wilker, é isso. Perfeito. Então, prezado Wilker, eu vou te fazer uma questão, digamos, uma orientação nesse sentido. O nosso objetivo aqui realmente é saber o que aconteceu naquele contexto. É verificar se isso constitui alguma forma de ilícito, alguma forma de infração. Então, nesse sentido, realmente, expressões, por que o professor, por que ele disse isso, como isso está gravado, e nós estamos analisando todos os vídeos. Se a comissão tem acesso a eles, a comissão analisa. Então, eu pediria que suas questões fossem mais objetivas, no sentido de realmente contribuir para o esclarecimento do que ocorreu. Tá? Porque, realmente, os vídeos são enormes, tem várias falas. Realmente, se nós formos seguir por aí, nós não sairemos daqui tão cedo. E reitero, sei que você está fazendo o seu papel de defesa e tudo mais, mas insisto nesse ponto. A sua defesa vai ser feita devidamente. Você tem outros momentos para fazer questionamentos ao que o professor Thompson alega. Você pode, ok, ponto com a verdade aqui, isso não é exatamente assim, vai ter outro momento. Mas nesse exato momento,
nesse agora testemunho, eu pediria que você se tivesse a questões que pudessem esclarecer o ocorrido, né? Então, nesse sentido, como nós procuramos fazer aqui na nossa comissão. Então, eu sei que você tem muitas questões, mas eu pediria que você fosse mais, digamos, objetivo a esse aspecto, né? Professor, com todo respeito, data máxima vênia, eu tenho que discordar dos senhores, porque esses são aspectos fundamentais para demonstrar o que de fato se tornou a relação entre mim e o professor Estevão, que ele acabou criando por meio dessas falas que eu listei aqui, estão registradas. Então, o senhor mesmo fez uma questão a ele perguntando: tá, o senhor se lembra de ter se referido ao investigado com alguma palavra de baixo calão ou algo nesse sentido? Uhum. Aí ele diz que não se recorda e tal. Então, é uma questão até pertinente para o senhor, a gente entender o fato do contexto que eu sofro essas acusações e acaba gerando até o meu questionamento inicial sobre inimizade que há entre nós, porque ele criou isso dentro de sala de aula. E até mesmo a partir do momento que eu estava suspenso e não estava mais lá, foi registrado que ele continuava me atacando. Então, a gente precisa tratar desse contexto para que os senhores tenham ciência e depois possam ir lá assistir cada vídeo, mas que com o posicionamento posterior agora, em relação aos vídeos, né, do professor explicando o que ele quis dizer com isso, por que eu mereceria sofrer esses ataques pessoais dele, sendo que ele disse que isso não aconteceu, era só eu atrapalhando a aula, mas era esse tipo de questão, de sentença que ele direcionava a mim. Chovinho fascista, extremista, sabotador de aula e afins, como eu vou mostrar para os senhores aqui. E, infelizmente, é algo que vai demandar tempo mesmo, mas isso é que se configura como uma audiência de instrução, de constituição de prova, de oitiva de testemunha, de inquirição, de questionamentos pertinentes. É uma questão direta, com todo respeito, só que é fundamental que esteja esclarecido pelo professor, senão não teria nenhum porquê de eu arrolá-lo aqui, se não fosse para que ele desse esclarecimentos, para que os senhores tenham a plena ciência do que de fato era o comportamento dele comigo em sala de aula. E não é nada que eu estou inventando, eu estou inclusive dando o dado objetivo para os senhores checarem depois aqui. É um fato. Sim, mas exatamente esse é o ponto, meu caro Wilker. Você já está fazendo a defesa agora, não é o momento. Um questionamento para o professor, o que ele define como showzinho fascista nesse contexto? É bem direto. Não, aí é uma Ele pergunta... disse que eu faço showzinho fascista. Mas é uma só questão de conteúdo. Professor... Pela ordem, sempre a gente, para ajudar o Wilker tá nessa questão aqui, a gente ser eficiente mesmo, tá? Por exemplo, acho que o seu ponto que você quer fazer nessa pergunta, ao invés de levar para essas tratativas que pode levar a um debate, questione coisas diretas. Olha, pergunte ao acusado, desculpa, ao depoente, se ele realizou alguma ofensa à minha pessoa, se ele se recorda, certo? Porque realmente, da forma que você está se expressando, não é nesse momento, é no momento da sua defesa, da sua acusação final. Desculpa, acusação não, do seu depoimento final, que você vai ser o último a ser ouvido, tá certo? Então, tipo assim, é só para a gente poder estabelecer mesmo, porque a gente tem que direcionar os questionamentos e não entrar nessa discussão, você entende? Então, tenta formular dessa forma. É só um exemplo, tá? Não estou te cerceando de nada, é só um exemplo, só para ser efetivo, porque realmente tem que ser produtivo nesse ponto. Então, o que era só isso, presidente? Perfeito. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Não vamos discutir a questão... Você não concorda com a declaração do professor Estevão? Perfeito, está no seu direito, você irá contestar isso, você tem provas pelo que apontou, por isso aqui o momento não é esse, o momento é de questionar o depoente sobre questões mais objetivas, né? Como o professor colocou. Você diz, ok, o senhor não declara que não houve injúria, por exemplo, ok, mas questões mais objetivas nesse sentido, mais sintéticas, para que a gente possa ser produtivo e ter, digamos, uma produção de provas consistente. Seria esse o ponto. Professor, não vai ter como eu tornar isso mais concreto do que é. Isso vai tornar abstrato, na verdade. Se eu falar, professor, mas o senhor acha que proferiu algum termo ofensivo direcionado a mim? Não, eu estou concretamente apontando aqui algo que eu considero ofensivo e ele vai esclarecer se é ou não, o que ele quis dizer com isso. Então, se infelizmente os senhores entenderem, por não ser pertinente, repassar essa pergunta para ele, eu não vou ficar insistindo aqui, eu não vou falar muito maluco, né? Vamos colocar nesses termos assim, porque os senhores é quem tem a responsabilidade de gerir esse processo aqui, só que eu considero que dentro do que é a minha defesa e da pertinência temática direta dessas questões em relação ao que o professor, que é um dos principais
agentes em todo esse processo aqui, que iniciou o processo que é base documental, inclusive, desse outro disciplinar discente, seria interessante a gente esclarecer isso. Então, eu insisto que eu farei essas perguntas, se o senhor, infelizmente, não quiser repassar, eu encararei como cerceamento de defesa também, é outro questionamento futuro, porque são as minhas questões, baseadas concretamente e objetivamente em cada ponto, registrado em vídeo para os senhores checarem, a partir de fazer o cotejamento, né, com que o professor vai dar de explicação aqui. Pois bem, então, dito isso, eu creio que nós vamos considerar essa sua questão impertinente, né, em termos do questionamento. Vamos à próxima questão. Quantas questões você tem, na verdade? Eu não enumerei aqui não, mas são várias. Várias quanto? 10, 15, 20? Acho que são mais de 20, entre 20 e 30, talvez. 20, 30? Você deveria resumir isso, meu caro. Vamos professor, mas principalmente nesse caso, os demais os senhores podem ficar tranquilos que não serão assim, salvo casos pontuais da professora Ellie, que tem alguns pontos também, talvez a gente até precise adiar ela, se for o caso, para que a gente possa questionar o professor em relação a tudo que é preciso, e da professora Isai, e os demais alunos que fizeram uma assembleia fascista contra mim. Então, acho que esses são os principais pontos que a gente vai ter que discorrer bastante para demonstrar o que é o ambiente acadêmico comigo, pelo simples fato de eu me posicionar como me posiciono, de forma diferente do pensamento hegemônico status quo. Mas os demais depoimentos são sintéticos para questões pontuais, mas principalmente esse com o professor Estevão, que é um dos principais agentes envolvendo todo esse imbróglio em relação a mim. Eu acho importantíssimo a gente elucidar cada um desses pontos que eu estou trazendo, para a correta elucidação dos fatos para os senhores mesmos fazerem a avaliação final. Nosso objetivo aqui é justamente esse. Inclusive, nós não temos problema com relação ao gasto de tempo. Agora, a questão do tempo tem que ser produtivo. As questões que você coloca têm mais um teor, digamos, de provocação do que propriamente de questionamento. Tá? Então, meu caro professor, mas foi ele que decidiu usar esse termo em relação a mim de uma forma que eu considero injusta, e eu acho que seria importante ele esclarecer o porquê disso. Eu não me comporto como ele me acusa. E aí ele tem que esclarecer. Não, mas aí exatamente esse é o ponto. Não interessa para essa comissão se você se injustiçado, que é um esclarecimento sobre isso. Não é esse o momento, não é esse o local. Tá? Nós estamos aqui justamente para tentar entender o que ocorreu. Vamos fazer o seguinte, para otimizar... Só para eu entender. Só porque deixa eu terminar. Para otimizar, você faz uma questão e eu vou avaliar ela, se é o caso de passar ou não. Tá? Para a gente poder avançar na questão. Com relação a essa questão do showzinho fascista, eu já te disse que eu acho que era impertinente, né? Porque é uma questão que é mais provocativa e não esclarece nada sobre os fatos. Porque só para eu esclarecer, o objetivo, então, com esses testemunhos, não seriam as testemunhas testemunharem acerca do que de fato ocorreu na relação delas comigo em sala de aula? Não seria esse o objetivo? Porque se não for esse o objetivo, eu não sei o porquê de eu ter arrolado todas essas testemunhas, só para esclarecer, professor. Não, mas esse é o objetivo. O objetivo é apurar o que aconteceu, em termos de fato. Né? E você está fazendo são declarações, você pergunta ao professor, confirma aí por que ele teve o showzinho fascista, isso não importa. Se isso ocorreu, está registrado no vídeo, como você mesmo diz, esse é um fato que nós vamos analisar depois. As perguntas são acima disso. Não são para a gente escrever o que já está gravado. Isso a gente sabe, isso a gente viu. Então, são questões de fundo, questões que nos ajudam a entender o porquê, as razões, tudo isso. Agora, não questões que, digamos assim, por que você disse em tal minuto tal coisa. Isso é eu não consigo ver, digamos, uma relação de relevância disso com o objeto mesmo da questão. Faz parte do objeto, faz, mas é uma questão incidental. É uma questão detalhe da coisa. Né? É nesse sentido que eu estou te colocando. Nem tudo o que ocorre é de interesse jurídico. Você, como estudioso do direito, sabe. São alguns fatos que o direito importa. É sobre esses que nós vamos ter. Né? Se houve injúria, né? Isso é importante. Né? Houve injúria, você está dizendo que houve. Ele diz que não. Ok, vamos ver isso em matéria de prova. Você diz que não, ele diz que houve. Ok, então, o que nós temos de prova com relação a isso? Agora, você quer insistir, o que você entende por showzinho fascista? Não, isso não cabe. Esse é o ponto. Essa é a nossa questão.
Entendeu? Só para fechar, então, o senhor vai indeferir a minha pergunta, julgando impertinente a conexão dela com o caso concreto para o qual o professor foi arrolado para testemunhar aqui. O senhor não acha pertinente? Não acho pertinente. Eu Tá acho bom. uma questão provocativa, na verdade, para ser bem sincero. Não uma questão que Professor, busque mas com todo elucidar. respeito, se isso é provocativo em relação a mim, que sou a vítima dessa sentença do professor, de dizer que eu faço um showzinho fascista em sala de aula sem fazer, e ele não puder esclarecer isso, eu fazer isso enquanto provocação, o que ele fez então, né? Mas, novamente, é o senhor que vai avaliar e se não reconsiderar, então vamos para a próxima. Um pouquinho antes. O advogado, por favor. Não, eu só queria pedir à comissão que superasse essa questão, já tomou decisão, já foi reiterado mais de 2 vezes, acho que a gente tem que seguir adiante, é a minha sugestão. Nós estamos fazendo isso. Muito obrigado. Wilker, próxima questão. Minuto 2:51 do episódio 29. O senhor faz uma suposição de que o senhor é um general e eu apenas um cabo, a partir do que o senhor alega ser uma lógica paulo-freiriana, apesar da grotesca contradição. O que o senhor realmente quis dizer com isso? É a mesma coisa que eu tinha comentado antes, Wilker. Isso é uma questão... Não entendo onde você quer chegar com relação a isso.